Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Existem em nosso organismo tecidos responsáveis por sustentar e unir outros tecidos, sendo por isso mesmo denominados de tecidos conjuntivos. E esse é o assunto de hoje. Vocês perceberam que eu estou com um penteado diferente, né? Espero que tenha agradado. Aqui estão as cicatrizes das batalhas, como diria o profeta Marley, o filósofo Marley. Todo guerreiro tem que apresentar suas marcas de guerra. E aqui estão as minhas marcas de guerra. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso tema, o tecido conjuntivo ele apresenta algumas características, dentre as quais as principais são a presença de uma grande quantidade de material extracelular, as células elas são mais distanciadas, mais distantes, quando a gente compara com o tecido epitelial, que apresenta células justapostas, muito unidas umas às outras. Os tecidos conjuntivos, que são vários tipos de tecidos conjuntivos, a gente vai ver mais adiante, eles apresentam uma grande quantidade de material extracelular, formado por uma série de substâncias e estruturas diversas, dentre as quais as fibras do tecido conjuntivo é a substância amorfa. Amorfa é disforme, né? Sem uma forma definida. O material meio que de aspecto gelatinoso que forma esse tipo de tecido. Não é verdade que forma um material extracelular, né? Que está fora da célula. Extracelular ou intercelular. No que diz respeito às fibras do tecido conjuntivo, elas são de três tipos. As fibras colágenas, as fibras elásticas e as fibras reticulares. As fibras colágenas elas são formadas basicamente pela proteína mais abundante do reino animal, que é o colágeno, sabe? Né? Vocês já ouviram falar do colágeno, né? Que as mulheres suplementam aí depois de uma certa idade para manter a pele bonita. Na verdade, o colágeno já deveria ser suplementado por todo mundo a partir dos 30 anos de idade, né? As fibras colágenas elas se apresentam muito resistentes à tração, não tem uma grande capacidade de elasticidade, não. As fibras elásticas, por sua vez, elas já se apresentam, né, com uma grande capacidade de elasticidade, como o termo já sugere, e a proteína mais abundante que as forma é a elastina. As fibras reticulares são formadas por um tipo de colágeno conhecido como colágeno 3, ou reticulina, e ela forma uma rede, uma treliça de sustentação, né, que vai sustentar outros tecidos e os nossos órgãos. Uma outra característica do tecido conjuntivo é a intensa vascularização, com exceção das cartilagens, que também formam um tipo de tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, de um modo geral, é intensamente vascularizado. Essa é uma amostra da nossa pele e a porção da pele que nós conhecemos como epiderme, que é tecido epitelial, está opaca, né? Abaixo dela nós encontramos o tecido conjuntivo, conhecido como derme, que é intensamente vascularizada. Se você toma uma agulha, perfura a tua pele na superfície e não sangra e não dói, você está aí atingindo apenas a epiderme. A partir do momento que começa a doer e sangrar, isso quer dizer que você já atingiu o tecido conjuntivo, você já atingiu a derme, e a derme é vascularizada. Os tecidos conjuntivos são classificados em basicamente dois grandes grupos: o tecido conjuntivo propriamente dito e os tecidos conjuntivos de propriedades especiais ou simplesmente tecidos conjuntivos especiais. Tecido conjuntivo propriamente dito se subdivide por sua vez em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, que, por sua vez, se subdivide em tecido conjuntivo denso modelado ou tendinoso. Pelo nome aqui já dá para entender, já dá para ter uma ideia do que é que ele vai formar. E o tecido conjuntivo denso não modelado, também conhecido como tecido conjuntivo denso fibroso. Os tecidos conjuntivos de propriedades especiais ou tecidos conjuntivos especiais se subdividem em tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo hematopoético, e eu acrescentaria aí o sangue. Comecemos a nossa jornada pelos tecidos conjuntivos propriamente ditos, que se subdividem, como já dito, em tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. O tecido conjuntivo frouxo ele é formado pela substância amorfa ou substância fundamental,
que é tudo aquilo que não envolve as células, são as fibras, compreende, né? As fibras do tecido conjuntivo, água, proteínas diversas e outros elementos que estão obrigatoriamente presentes em nosso organismo. As principais células do tecido conjuntivo frouxo são os fibroblastos, são as células formadoras das fibras do tecido conjuntivo. Aqui nós percebemos as fibras colágenas representadas em amarelo e as fibras elásticas representadas aqui como filamentos amarronzados. Os plasmócitos são células derivadas de linfócitos, no caso linfócitos B, e que produzem anticorpos no tecido conjuntivo. Os mastócitos são células envolvidas com reações alérgicas, macrófagos são células defensoras, assim como os plasmócitos do tecido conjuntivo e que fagocitam corpos estranhos. E os linfócitos, assim como os plasmócitos, são células produtoras de anticorpos, proteínas de defesa do nosso organismo. Um exemplo de tecido conjuntivo frouxo é a camada papilar da nossa derme, que está localizada logo abaixo da epiderme, que é tecido epitelial. Ó, epiderme aqui, ó, no alto, logo abaixo, a chamada camada papilar da derme. O segundo tipo de tecido conjuntivo propriamente dito é o tecido conjuntivo denso, que se subdivide em tecido conjuntivo denso modelado, também conhecido como tecido conjuntivo denso tendinoso, e o tecido conjuntivo denso não modelado ou tecido conjuntivo denso fibroso. O tecido conjuntivo denso modelado ou tendinoso, ele apresenta fibras colágenas orientadas no mesmo sentido, dando a ele uma maior resistência à tração e pouca elasticidade. Ele se encontra nos tendões e nos nossos ligamentos, ele forma tendões e ligamentos. Os tendões ligam músculos a ossos e os ligamentos ligam ossos a ossos. O tecido conjuntivo denso não modelado apresenta fibras entrelaçadas, diferente do tecido conjuntivo denso modelado, que apresenta fibras colágenas, basicamente colágenas, orientadas no mesmo sentido. Aqui elas são entrelaçadas, o que dá a esse tipo de tecido uma grande elasticidade. O tecido conjuntivo denso se encontra basicamente na camada da derme conhecida como camada reticular, ó, epiderme, tecido conjuntivo frouxo, camada papilar, e abaixo da camada papilar nós temos a camada reticular da pele, que é basicamente tecido conjuntivo denso não modelado. Esse tipo de tecido também vai formar cápsulas que envolvem alguns órgãos, tipo rins, fígado, testículos e o baço. Alguns tecidos humanos apresentam algumas peculiaridades, algumas características bem especiais. Por conta disso, eles são estudados à parte. São justamente os tecidos conjuntivos especiais ou de propriedades especiais. São eles: o adiposo, cartilaginoso, tecido ósseo e o hematopoético. E o sangue, a gente poderia acrescentar aqui. O sangue também é um tecido conjuntivo de propriedades especiais. O tecido adiposo localiza-se abaixo da pele e é formado por células conhecidas como adipócitos, que são células com grande potencial de armazenamento de gordura. E essa gordura armazenada tem basicamente a função de armazenar energia para épocas de necessidade e também serve em algumas regiões, para alguns animais, como isolamento térmico. Pode perceber que os animais que vivem em regiões geladas, eles são bem gordinhos, eles têm uma camada de gordura bem grossa, a não ser quando o urso polar ele sai da hibernação, né? Ele sai magrão. Eu acho que vocês já viram aí algumas fotos de ursos polares magérrimos, publicadas em jornais, que fazem a propaganda aí né? A Terra está pegando fogo, aquecimento global, essa coisa toda. Na verdade, a foto que eles estão publicando é de ursos que acabaram de sair do processo de hibernação. Eles passam o inverno todinho sem comer. Então, a única coisa que eles consomem é a gordura que está armazenada no corpo, né? E também nesses animais a gordura ela serve também para protegê-los contra o frio. O tecido cartilaginoso é ao mesmo tempo resistente e com uma certa capacidade de elasticidade. Isso por conta da presença de células especiais conhecidas como condrócitos, de condros,
cartilagem, que produz a substância extracelular, chamada matriz extracelular, riquíssima em fibras colágenas e em outros materiais. As cartilagens são formadas por células conhecidas como condrócitos, células ramificadas, que ficam em cavidades conhecidas como condroplastos. Os condrócitos surgem de células jovens conhecidas como condroblastos. Olha o termo, blasto, significa jovem, como já vimos lá na embriologia. O tecido cartilaginoso é o único dentre todos os tecidos conjuntivos que não se apresenta vascularizado. Então, os nutrientes eles chegam às células por difusão, através de um material, de uma lâmina conhecida como pericôndrio, que envolve todas as nossas cartilagens. No pericôndrio, nós também vamos encontrar células-tronco, capazes de formar novos condrócitos. O tecido cartilaginoso ele se encontra em diversas regiões do nosso corpo. Quando uma criança nasce, boa parte do esqueleto dela é formado por cartilagem e gradualmente ele vai sendo substituído. Ela vai sendo substituída por tecido ósseo. É só lembrar da fontanela, né? Também conhecida como moleira, bem molinha no alto da cabeça e que depois desaparece. No início é cartilagem, depois vira tecido ósseo. Essa cartilagem, na verdade, é substituída por tecido ósseo. Então, nós temos cartilagem no nariz, nós temos cartilagens entre as vértebras, formando os discos intervertebrais, temos cartilagens entre os ossos que se comunicam, evitando o atrito. Existem cartilagens na orelha, na laringe e formando os discos da nossa traqueia. O tecido ósseo se localiza nos nossos ossos e dentes, que, por sua vez, vão formar o nosso esqueleto, sendo responsável dessa forma pela sustentação do nosso corpo. A principal característica do tecido ósseo é a sua rigidez. Em função da matriz óssea, o material extracelular do tecido ósseo, ser formado por vários materiais resistentes, principalmente íons fósforo, potássio, sódio e ainda a gente vai encontrar aqui fosfato de cálcio e fibras colágenas, que são os principais componentes desse tipo de tecido. A matriz extracelular do tecido ósseo é formada por células jovens conhecidas como osteoblastos. Blasto jovem, ósteo, osso. Aqui nós podemos visualizar os três tipos de células presentes no tecido ósseo. Os osteócitos, que são células maduras, derivadas, oriundas dos osteoblastos, que se apresentam muito menores e extremamente ramificadas e permanecem no interior de cavidades conhecidas como osteoclastos. E, por fim, nós temos os osteoclastos, que são células responsáveis pela absorção, pela reabsorção do tecido ósseo. Os osteoclastos são células derivadas da fusão de glóbulos brancos conhecidos como monócitos. Não é à toa que os osteoclastos são células multinucleadas, como nós podemos ver nessa figura aqui. A reorganização da nossa arcada dentária, quando colocamos um aparelho ortodôntico, se dá justamente em função do trabalho conjunto dos osteoclastos, que reabsorve a matriz óssea, e dos osteoblastos, que vão produzir uma nova matriz óssea no lugar. Nessa figura, nós visualizamos o trabalho conjunto dos osteoclastos, que estão, olha, reabsorvendo o tecido ósseo aqui, e dos osteoblastos produzindo com força a matriz extracelular. O tecido ósseo ele é extremamente inervado e é vascularizado. Quando os osteoblastos amadurecem para formar os osteócitos, eles deixam pequenos canais que são ocupados por fluidos que são ricos em oxigênio e nutrientes. E esses materiais vão nutrir os osteócitos agora concentrados, restritos a cavidades centrais. Os osteócitos eles vão formar uma estrutura concêntrica em torno de uma lacuna maior, que é ocupada por vasos sanguíneos e nervos e que nós chamamos de canais ou canal de Harvey. Fechamos os tecidos conjuntivos de propriedades especiais com o tecido hematopoético ou hemocitopoético e também com o sangue. E esse tipo de tecido é o responsável pela formação das células sanguíneas. Ele se encontra no interior de ossos longos, na nossa coluna vertebral, em órgãos como baço e linfonodos, ou órgãos linfóides, formadores de glóbulos brancos.
O sangue ele é basicamente dividido em dois componentes, o plasma sanguíneo e os elementos figurados. Os elementos figurados são células ou fragmentos celulares. O plasma é a substância extracelular, que no caso do sangue é líquida. E aí nós vamos encontrar tanto componentes orgânicos quanto inorgânicos. Uma grande quantidade de proteínas, principalmente, a gente vai encontrar aqui. Os elementos figurados do sangue são três. São os glóbulos brancos, ou leucócitos, hemácias ou glóbulos vermelhos e as plaquetas. As hemácias que estão presentes aqui por milímetro cúbico, numa quantidade que varia de 3,5 milhões a 6 milhões de unidades, tem um formato discoidal, parece um pneuzinho, só não é furado no meio, é apenas achatado. São células desprovidas de núcleo, elas perdem o núcleo ao longo do processo de maturação. E são responsáveis pelo transporte de oxigênio pelo nosso organismo. Nas hemácias existe um pigmento, uma proteína conhecida como hemoglobina, que captura o oxigênio e manda lá e carrega lá para cada um dos nossos tecidos, dos demais tecidos. Os leucócitos estão numa quantidade que varia de 4.500 a 10.000 por milímetro cúbico, e isso numa condição normal. E são responsáveis pela defesa do nosso corpo contra agentes patógenos. Os leucócitos podem ser divididos em dois grandes grupos. Os leucócitos granulócitos, que apresentam o núcleo dividido em lóbulos, e os agranulócitos, que apresentam um núcleo com uma massa mais concêntrica. Os neutrófilos são leucócitos granulócitos que apresentam o seu núcleo dividido em 3 ou 4 lóbulos e tem como principal função a fagocitose de corpos estranhos. Aqui nós temos um neutrófilo emitindo pseudópodes para englobar uma colônia de bactérias que se encontra próximo dele. Eosinófilos, que também são leucócitos granulócitos, apresentam núcleo bilobado, participam de reações alérgicas, liberando uma substância conhecida como histamina, que é aquela substância responsável pela vermelhidão da nossa pele quando uma formiguinha pica, então quando a gente está com uma crise alérgica mesmo. Aqui nós percebemos vários eosinófilos circundando e matando um verme patogênico. Basófilos também são leucócitos granulócitos, produtores de histamina, também produzem histamina, e heparina, que é uma substância anticoagulante. Os linfócitos são leucócitos agranulócitos. Olha como o núcleo ele tem um formato mais definido, né? Eles podem ser do tipo B, que os primeiros foram encontrados numa estrutura presente em aves, conhecida como Bulsa de Fabricius, e os linfócitos T levam esse nome por conta dos primeiros terem sido encontrados no interior do timo, que é uma glândula que a gente tem. Os linfócitos são células que, de um modo geral, de uma forma ou de outra, participam na produção de anticorpos, que são proteínas que nos protegem contra patógenos. Os monócitos já apresentam núcleo com formato em forma de rim, núcleo grande com formato em forma de rim, com cromatina mais clara e que pode formar células maiores e com grande poder de fagocitose, conhecidas como macrófagos. E finalizamos os elementos figurados do sangue com plaquetas, também conhecidas como trombócitos. São células derivadas são fragmentos celulares, na verdade, derivados de uma célula que nós chamamos de megacariócito. As plaquetas são responsáveis pela coagulação sanguínea. A ilustração nos mostra aqui um vaso lesionado e várias plaquetas sendo direcionadas para o local. A quantidade normal de plaquetas por milímetro cúbico de sangue varia de entre 200.000 e 400.000 unidades. Uma outra função do sangue, de um modo geral, é o transporte de nutrientes pelo nosso organismo. Contra a ingenuidade igualitária, é preciso ressaltar que a hierarquização é o impulso essencial da socialização, onde há 5 homens em estado normal, surge automaticamente uma estrutura hierarquizada. Ortega y Gasset.